Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Valéria Pereira, sou universitária da instituição Uninter do Polo de Açailândia, Maranhão. Meu RU é 2811277. Sou estudante do curso de Licenciatura em Letras Português. Estou aqui para convidar vocês para fazerem parte, se fazerem presente do acompanhamento desse estágio com o tema variação linguística. Eu estarei abordando as aulas 1 e 2, tá bom? Eu serei a palestrante, que irei estar administrando com vocês temas relevantes tópicos relevantes sobre a variação linguística. Peço a atenção de todos e obrigada desde já pela atenção. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula, cujo tema é variação linguística. Afinal, o que é variação linguística? As variações linguísticas são as diferenças que uma língua apresenta mediante fatores como a região e as condições culturais ou sociais onde ela é usada. Por exemplo, existem variações na língua portuguesa falada no Brasil e em Portugal. Nós temos aí 4 tipos de variações linguísticas. A primeira delas são as geográficas, como os regionalismos. Temos as históricas, como o português medieval e o atual. Sociais, como os termos técnicos usados por profissionais. E as situacionais, como as gírias. Vamos falar um pouco agora sobre as sociedades heterogêneas. Todas as sociedades são heterogêneas sobre 2 pontos de vista. Nós iremos conhecer um pouco o diacrônicos, né, que elas variam ao longo do tempo, e o sincrônico, em um mesmo momento histórico, elas apresentam realidades distintas, por serem a expressão da identidade das sociedades que as usam. As línguas naturais também são heterogêneas. Em consequência, todas as línguas naturais apresentam algum grau de variação. As duas forças, elas agem sobre as línguas. É bem interessante. Nós vamos falar sobre a força conservadora, que é a norma padrão, e a força inovadora, que já é o meio da variação linguística. Os nossos autores, né, Cunha e Sintra, em 2001, eles citam uma força inovadora que corresponde à variação linguística e é determinada pela diversidade dos falantes e pela própria evolução da sociedade. Uma força conservadora que reprime a primeira e zela pela obediência à norma padrão. É exercida por instituições como escola, imprensa, editoras, governos e órgãos públicos. Uma breve comparação entre o português brasileiro e o europeu. O português brasileiro, por um lado conservador, mantém traços característicos do português falado na Europa no século XVI. Por outro lado, inovador, passou a apresentar traços próprios inéditos na Europa. Como se estabelece a norma padrão de uma língua? Faz-se uma seleção entre as inúmeras variantes, formas diferentes de falar e escrever, segundo Bagno, em 2007. Por exemplo, no português, entre as variantes praça e placa, foi selecionado placa. Em geral, as variantes escolhidas são as empregadas pela elite cultural da comunidade. No Brasil, porém, a norma culta não corresponde à norma padrão. Por quê? Por exemplo, todos os brasileiros, inclusive as mais escolarizadas, falam: me esqueci de comprar pão. No entanto, nossa norma padrão estabelece como correta a forma esqueci-me de comprar pão, usada em Portugal. E nós temos também uma ênfase da norma padrão, que é o jeito de falar e escrever uma língua que se definiu como sendo o correto. Geralmente, o estabelecimento da norma padrão tem como objetivos uniformizar a língua para que documentos, leis, materiais didáticos, discursos e livros e outros textos sejam compostos de maneira padronizada. Construir uma identidade para a língua, diferenciando das demais, valorizar a língua, sua literatura e, em última instância, o próprio povo que a usa.
Chegamos às nossas referências, vocês podem ficar à vontade para poder conferir de onde nós abordamos todo o nosso material para trazer para vocês as informações sobre a variação linguística. Desde já eu agradeço, peço para vocês curtirem e comentarem o nosso vídeo, podem fazer perguntas, ficarem à vontade. Muito obrigada e até a aula 2. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu peço que vocês possam curtir, comentar, tá bom? O nosso trabalho. Eu fiquei estando com vocês na aula 1 e aula 2. Vou convidar vocês também para participarem da aula 3 e 4, que é a nossa parte final, na qual elaboramos com muito carinho esse assunto, tá bom? Para trazer para vocês, que é de bastante conhecimento e de ênfase, né? E eu peço para vocês curtirem, compartilharem, comentar. Podem fazer pergunta, tá bom? Porque isso ajuda muito também no nosso processo, tá bom? Do nosso estágio. Muito obrigada.